queridos, que bom estarmos aqui juntos no Guia Tempo com Deus. É um privilégio estar com você, é um privilégio poder compartilhar com você da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento com sogros. Eita! Agora vai pegar, hein? Então, a saída de um filho de casa geralmente é um marco para a família. E os filhos, quando eles saem de casa, eles deixam de ter as suas necessidades supridas pelos pais, mas também eles deixam os pais com necessidades a serem preenchidas. Muitas vezes são 20, ou entre 20 e 25 anos, geralmente aqui no Brasil, que 30, se casa 35. 30, 35. Então, do 20 em diante, muita gente se casa, mas depois de tanto tempo assim passado em casa, e a gente sai, algumas coisas precisam serem ajustadas. Agora, a Bíblia tem um conceito sobre essa situação. Quando um filho casa, qual é o conceito bíblico a respeito dessa nova família constituída? Então, Gênesis capítulo 2, de 18 a 25, nos dá uma excelente informação sobre esse assunto. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todo gado, aves do céu, animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, homem e mulher, e não se envergonhavam. Nós não teremos tempo aqui de tratar do texto como um todo, de explicar, então eu vou ficar ao redor de dois verbos que a gente encontra no verso 24. A ideia de deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher. Deixar e unir. Estes dois verbos, na realidade, eles têm uma ideia muito interessante. O primeiro é a ideia de desgrudar e o segundo é a ideia de grudar. Então, desgruda de um lado e gruda do outro. Na realidade, meus queridos, antes do casamento, a pessoa solteira, ela tinha a sua família como fonte para suprir as suas necessidades físicas, emocionais, materiais de maneira geral, até mesmo dar orientação espiritual. Mas a partir do momento em que se casa, a situação é totalmente diferente. Eu não posso mais depender da minha família anterior no mesmo nível, porque a própria Escritura está dizendo que é para deixar e unir. E olha aqui, essa responsabilidade não é só masculina, mas aqui em especial está dizendo para o homem porque ele precisa liderar a sua esposa neste processo. Ele precisa tratar com ela de que maneira? Ele deixando e unindo e levando-a a confiar nele para que esse deixar e unir dela seja também para ela algo satisfatório, prazeroso, que ela se sinta segura no deixar e unir-se a ele, porque realmente essa é uma situação muito diferente quando a gente passa por ela. Agora, o que significa esse deixar e unir? O que o deixar significa? Vamos falar um pouquinho do deixar, porque aí o unir vai ficar um pouco mais claro. A ideia de deixar é uma independência emocional. A partir desse momento, eu não posso ficar correndo para o meu pai e para minha mãe para contar tudo o que acontecer dentro da minha casa.
Aconteceu um negócio que ela fez, eu não gostei, eu vou para casa da minha mãe. Eu conheci um caboclo assim de quase uns 40 anos, toda vez que ficava ruinzinho, dava qualquer febrezinha, corria para a mamãe fazer chazinho para ele. Isso aí não é coisa de Deus não. Ele tem que correr para a esposa fazer o chazinho. Exatamente. Eles precisam aprender a cuidar um do outro. E isso não quer dizer que sogro e sogra não possam ajudar, mas a dependência já não é mais deles. Agora, tem também a independência financeira. Quando você casa, você não pode requerer, esperar, você não pode buscar que os pais dele ou dela fiquem sustentando esse novo núcleo familiar. Quem casa tem que gerir suas próprias finanças e tem que ganhar seu próprio dinheiro. Então, se você não tem condição de fazer isso, então não case. Não é horário, não é o momento. Agora, se você consegue sustentar financeiramente esse novo relacionamento, então está na hora de casar, se a outra pessoa desejar, se essa é a vontade de Deus. Mas tem um outro deixar que a gente precisa considerar. E também significa na prática uma separação geográfica. Eu acho que eu vou tocar num ponto complicado aqui, hein? A gente precisa, e a Bíblia diz, de deixar, como também você mudar de endereço. Não é do querer de Deus 2 famílias, 3 famílias amontoadas no mesmo lugar. A ideia ideal é que cada um constitua a sua família do jeito que Deus vai orientar esse novo núcleo familiar. Então, quando eu caso, eu preciso procurar o meu rumo, o meu endereço. Mas e se você já está há muito tempo morando no mesmo terreno que os seus pais? Isso não você não tem que, a partir de hoje, deixar, mas você precisa saber o seguinte: morar no mesmo terreno está impedindo que a sua família seja ela do jeito que Deus quer? Ou morar no mesmo terreno está começando a ter algumas influências ou algumas decisões são tomadas fora da sua família que você precisa se submeter. Então você tem que abrir os olhos por isso, porque senão você ainda não deixou o pai e mãe. Eles ainda estão mandando em você e na esposa, ou você e no marido. E por Só um instantinho. Pode ser que seja bem próximo, irmãos, mas quer dizer o seguinte, que da porta para dentro, aquele casal precisa gerir a sua vida familiar, tomar suas decisões, arcar com as consequências disso. Inclusive com a educação dos filhos? Principalmente, não é sogro, sogra, papai, mamãe toda hora entrando, dizendo a hora que vai comer, a hora que vai acordar, a escola que tem que pôr o filho. Então, casaram-se, precisam gerir a própria família, a própria vida. Bom, nós falamos a respeito dos filhos, mas também tem as finanças, tem também como você vai gastar o seu tempo, a dedicação às coisas da igreja. Então, cada família tem o seu perfil e o seu jeito de ser. Então, se esta independência mínima não é respeitada, então é necessário a mudança geográfica. Agora, tem uma última. Considere, então, que o seu cônjuge é a sua maior prioridade em relação à sua própria família. Eu conheci um camarada que quase perdeu a esposa, sabe por quê? Ele, quando foi se casar, ou melhor, assim que casou, virou para a esposa e disse o seguinte: olha, eu faço qualquer coisa pelo meu pai e em primeiro lugar vem o meu pai. A esposa dele é traumatizada até hoje por causa dessa palavra, porque ela pensou o seguinte: casei com um camarada que não vai ser meu marido de fato, porque parte do meu marido ainda é completamente do pai dele, ele não deixou. Mesmo que ela não tenha pensado a palavra deixar, mas ela entendeu que ela não tinha para si um marido por completo. A ordem de prioridade dele está errada. Primeiro é Deus, Sim. Deve ser na nossa vida. Em segundo lugar, o esposo ou a esposa. E quem está bem antenado nesse primeiro item que você falou, que é Deus, vai se submeter a esse processo de colocar a esposa em segundo lugar. Por quê? O dia que o papai e a mamãe morrer, quem é que fica? Fica marido e mulher. Mas se eles já nem se entendem mais e nem se apoiam, então aquela família não foi devidamente constituída. Então a Bíblia diz de deixar e unir.
Eu preciso aprender como deixo e eu preciso aprender como é que eu vou me unir. E aí eu queria só fazer um convite para você. Este assunto nós vamos desdobrá-lo em pelo menos mais 2 programas. Então não perca as cenas que virão. Por quê? Porque nós vamos falar de algumas coisas que você talvez está aí se perguntando, mas e isso? E aquilo? Como é que eu faço? Como é que eu deixo de fazer? E nós queremos, se não responder tudo, mas parcialmente responder alguns dos seus questionamentos. E lembrando, queridos, não importa o que nós pensamos, a nossa opinião, a sua opinião. O que importa é a opinião de Deus. O que a cultura fala, mas a minha família é assim, na minha cidade é assim. Isso não importa, você quer agradar a Deus ou você quer agradar homens. Então a palavra de Deus dita as regras para nós. E o Rubem explicou bem, 2 verbos que fala aqui em Gênesis. O deixar, pai e mãe, e unir-se com aquele que Deus separou para ser o seu companheiro, a sua companheira. Amém, queridos? Então, opinião de Deus em primeiro lugar. Exatamente, não tá? é a nossa que nós estamos dando. Curta o vídeo, compartilhe, envia para pessoas que você ama. E se tiver dúvidas, coloque abaixo aqui nos comentários que nós vamos responder. Deus abençoe. Deus abençoe.